Debate sobre o Estado de la Nación. Pela 26ª vez, o Congresso dos Deputados recebe um debate pelo Estado da Nação. Mas o que vem a ser um debate sobre o Estado da Nação? Basicamente é uma reunião na qual o presidente do governo apresenta ao Congresso dos Deputados uma espécie de balanço do último ano de legislatura e o que pretende fazer no próximo ano. Normalmente esse debate acontece todos os anos, salvo quando há repetição eleitoral. Sem embargo, faz 7 anos que não acontece um debate sobre o Estado da Nação aqui na Espanha. E por quê? Basicamente porque em 2015 houve uma moção de censura, na qual Mariano Rajoy deixou o governo e Pedro Sánchez foi investido pela primeira vez. Depois 2 repetições eleitorais, depois pandemia e, enfim, uma série de coisas que normalmente não acontecem todo final de semana. Essa é a 26ª vez que acontece um debate sobre o Estado da Nação. A primeira foi em 1983, quando era presidente do governo Felipe González, do Partido Socialista, e a última justamente em 2015, quando era presidente Mariano Rajoy. Esse debate ocorre basicamente em 3 dias, uma semana parlamentar. Primeiro, o presidente do governo fala aos deputados sem limite de tempo. Depois, cada grupo parlamentar intervém durante 30 minutos com uma resposta do presidente do governo, uma réplica e uma tréplica, de maior a menor. Ou seja, ontem falou Pedro Sánchez, depois Cuca Gamarra, que é a porta-voz do Partido Popular, e depois cada partido de maior a menor. Hoje falaram grupo misto, grupo plural e partidos com menos deputados. Curiosamente, dessa vez, o líder da oposição não é exatamente o líder que fala aqui no Congresso. Isso porque o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, é senador autonômico por designação pela Galícia. Portanto, não tem direito a intervenir aqui no Congresso. Fala Cuca Gamarra. Ao final desse debate, cada grupo parlamentar apresenta à mesa do Congresso uma série de medidas como uma espécie de orientação para o próximo ano de governo. A mesa do Congresso analisa e submete as que forem sessionadas à votação. Votação essa que ocorre amanhã de manhã, quando cada grupo defende as suas propostas e elas são votadas em pleno com uma vitória necessária de maioria simples, ou seja, mais sims do que nãos. Desse ano, os pontos que podem ser destacados desse debate são o giro à esquerda realizado por Pedro Sánchez, que após os maus resultados eleitorais em Castilla y León e em Andaluzia, parece envolver a um governo mais progressista da história, como ao menos eles se denominam. Anunciou uma série de medidas de ajuda às classes populares, impostos aos bancos e a empresas de setor de energia, o que também vai ao encontro dessa reconciliação com o sócio minoritário Unidas Podemos, já que recentemente houveram várias divergências, a última delas há não mais de 2 semanas, quando o presidente resolveu por conta própria incrementar os gastos com o setor militar em 2%, algo demandado pela OTAN e pelos Estados Unidos, mas que o Unidas Podemos e quase todos os partidos que apoiam esse executivo são contra. O Partido Popular, por sua vez, parece ter mudado de estratégia, já não anda em uma sangria desatada como se o executivo de coalizão fosse se dissolver do dia para a noite e parece conformado em esperar as próximas eleições e aí sim apresentar o seu candidato Núñez Feijóo como nome a substituir Pedro Sánchez na Moncloa. Outra coisa que também ficou muito clara ontem e hoje, de cara a 2023, quando ocorrem as próximas eleições gerais aqui em Espanha, é que Vox abertamente chamou o PP para um governo de coalizão, estendeu a mão, em suas próprias palavras, para um governo de confiança. E outra coisa é que tanto o PSOE quanto os partidos que compõem que suportam o atual executivo, vale lembrar que o governo de coalizão é formado pelo Partido Socialista com Unidas Podemos e que conta com o apoio externo de muitos outros partidos para chegar à soma de 155 votos que investiu Pedro Sánchez, presidente do governo.
partidos como Esquerda Republicana, Partido Nacionalista Basco e Euskal Herria Bildu. Ficou um pouco implícito que, ainda que cada partido tenha um programa próprio, todos, de certa maneira, admitem que esse governo de coalizão pode se repetir. Pode se repetir desde que, ponto 1, o governo de coalizão, ou seja, PSOE e Unidas Podemos, cuide bem desses partidos nacionalistas ou autonômicos, e também de que o próprio PSOE, como sócio maioritário, honre alguns compromissos com Unidas Podemos, que todavia não foram cumpridos, como a derrogação da lei Mordaça, uma lei de aluguéis e algumas outras reformas que todavia não foram votadas. Que a próxima eleição só ocorre em 2023 é bem verdade, porém é bem possível que o começo dessa nova jornada já tenha o seu pontapé inicial hoje aqui no Congresso.